Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha. Está no ar o Gazeta Entrevista desta terça-feira, dia 5 de dezembro. A partir de agora nós vamos juntos até 2h30 da tarde com boas entrevistas. Nesta terça-feira vamos falar sobre saúde mental e também sobre o concurso da Fundação Garibaldi Brasil, que vai premiar residências, carros, os enfeites natalinos da nossa capital. É o Gazeta Entrevista começando ao vivo aqui pela tela da TV Gazeta Record. Estamos ao vivo na TV aberta, você nos acompanha também pela parabólica no satélite Intelsat 14 e na TV fechada Claro Net, canal 516. Tudo para você não perder nenhum detalhe do Gazeta Entrevista, que está também nas redes sociais. Você pode nos seguir, compartilhar, dar um like no Gazeta Entrevista no Instagram. Tem programa ao vivo pelo Facebook do Gazeta Entrevista, você nos acompanha de qualquer parte do mundo. Tem TV Gazeta no YouTube e o nosso WhatsApp 99989-1042 para você participar, mandar sua pergunta para os nossos entrevistados, a sua sugestão. Então, aproveite aí, já pode começar a mandar mensagem 99989-1042, é o WhatsApp do Gazeta Entrevista. E antes da gente começar o programa de hoje, eu trago um recado para você. Presta atenção só, tem brinde aí, hein, gente? A EcoPower vai presentear seus clientes no mês do Natal. Não é sorteio, comprou, ganhou. Vou repetir para você, comprou, ganhou. A EcoPower vai te dar um fogão de indução de 4 bocas. A cada projeto comprado, você ganha o seu fogão. Você que está cansado de pagar caro pela energia, e tá caro e vem aumento por aí. Então, a EcoPower vai te explicar como economizar e faturar. Você financia o seu projeto em até 30 vezes sem juros. Isso mesmo, 30 vezes sem juros, e tem novas taxas de 0,99% ao mês. Entre em contato pelo telefone que está aparecendo aí na sua tela, 99211-7041. Eu vou repetir para você, 99211-7041. EcoPower, Rua Pernambuco, número 1111, no Bosque. A EcoPower aguarda a sua ligação. EcoPower, vai onde você chamar. Tá na tela do Gazeta Entrevista. E o programa de hoje, a gente tem o prazer de receber aqui em nossos estúdios o psicólogo Arif Kalacina. Boa tarde, Arif, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista. Boa tarde, Gabriel. Muito obrigado pelo convite e uma ótima tarde aos telespectadores da TV Gazeta. O Arif veio para conversar com a gente hoje porque desde o último sábado, você de casa que vem acompanhando os telejornais, vem acompanhando o noticiário, tem visto informações sobre o caso da enfermeira Jéssica, como ficou conhecida. Ela foi morta em uma perseguição policial no último sábado na BR-317 e a família alegou que ela estava sob um surto psicótico. Saúde mental, um assunto que tem ganhado os noticiários, principalmente depois da pandemia. Por isso a gente traz esse bate-papo para você hoje que nos acompanha, com um especialista da área, com um psicólogo, que vai nos trazer mais informações para a gente poder conhecer um pouco mais sobre isso. O Arif, muito se falou nos últimos dias sobre surto psicótico. O que é o surto psicótico? Antes de qualquer coisa, Gabriel, é importante ressaltar e agradecer a preocupação da imprensa, infelizmente numa circunstância muito desagradável e ruim, porque envolve a morte de uma jovem, né, muito jovem, mãe de 3 filhos, mas que nos traz um alerta para pensarmos mais, de uma maneira extensa e constante, sobre saúde mental. E, embora quando se fala em psicose, surto psicótico não seja o mais comum é depressão, transtorno de ansiedade. E em se falando de ansiedade, a gente precisa diferenciar sempre ansiedade, todo mundo tem, é normal, do transtorno de ansiedade, que é a patologia, a ansiedade patológica, bem como a situação de um surto psicótico,
nós também classificamos como um adoecimento de ordem mental, psiquiátrica, porque estamos falando de um problema de saúde de ordem mental, mas especificamente de ordem neuropsiquiátrica, ou seja, estamos lidando com um caso que envolve uma disfunção de ordem orgânica, fisiológica, neurológica. E, nesse sentido, quando se está diante de um caso comprovado, realmente de um surto psicótico, ou, como a gente poderia chamar mais tecnicamente, de episódio psicótico, precisamos trabalhar isso, tratar isso de forma multidisciplinar. Normalmente, o psiquiatra, o profissional, o médico psiquiatra, é o primeiro profissional a ser requisitado em caso de um surto que Esse surto, por exemplo, ele atinge um paciente que já vem de uma depressão, que já vem de um transtorno de ansiedade. É isso, Arif? A ansiedade não é um quadro que pode desencadear um surto psicótico de maneira muito objetiva, a não ser que a gente imagine uma situação que a gente tenha naquele contexto de vida da pessoa um nível de estresse associado com outras comorbidades que poderiam eventualmente causar esse surto. Porém, pessoas com depressão podem sim, a depender do seu estado, principalmente quando é algo que não é tratado, em algum momento da vida, sim, ter um quadro de episódio ou surto psicótico. Embora outras comorbidades, além do uso, principalmente de substâncias como álcool e outras drogas, até mesmo alguns medicamentos podem, ocasionalmente, em algum momento, gerar esse surto. Isso. Infelizmente, isso pode acontecer também. E esse surto, ele tem um período de duração? É possível limitar isso? Como o surto ele vai acontecer de uma maneira inesperada, para muitos casos. Se você está lidando com uma pessoa que, porventura, já tem um transtorno diagnosticado, como, por exemplo, o mais famoso de todos dentro desse espectro da psicose, que é a esquizofrenia, mesmo que ela seja, aliás, ela precisa ser tratada para manter o paciente de uma maneira mais equilibrada, organizada, se não houver esse acompanhamento, esse tratamento, principalmente com psicofármaco e a psicoterapia como um apoio para esse paciente, ele pode ter esse surto. No entanto, a depender da condição de vida da pessoa e, como eu disse antes, o uso de certas substâncias, independente da idade, isso pode ocorrer em qualquer momento da sua vida. Então, um surto, ele pode ocorrer uma vez e nunca mais, desde que, obviamente, a pessoa tenha um acompanhamento. Então, isso pode durar num período muito curto, 1, 2 dias, uma semana, até pelo menos 4 semanas. A média geralmente é essa. O ideal sempre é quando se está diante de um quadro como esse, e lógico, uma pessoa que se depara com a situação de um familiar num quadro como esse, vai ter muita dificuldade para identificar, até porque não é obrigação, a pessoa não Eu até ia lhe perguntar isso, Arif, como é que eu sei que eu estou diante de uma pessoa que está tendo um surto psicótico? Eu consigo identificar? Bom, uma pessoa, entre aspas, leiga, ela não vai ter, obviamente, condições técnicas de fazer um diagnóstico. Nem é o papel dela. O papel é do médico e da equipe de saúde que vai atender esse paciente. Porém, um familiar vai ter um pouco mais de facilidade para identificar alterações comportamentais nessa pessoa. Que tipo de alterações seriam essas? É possível? Bom, vamos pegar aqui os 3 sintomas básicos, né, que envolvem alucinação, desorganização mental, envolve também delírio,
e aí a gente precisa especificar um pouco para a pessoa entender o que é isso, né? Alucinações envolvem os sentidos físicos, como olfato, paladar, audição, visão. Exemplo, a pessoa vê o que normalmente outras pessoas não vão ver. A pessoa ouve algo que as outras pessoas não estão ouvindo. E normalmente esse ouvir algo que outras pessoas não estão ouvindo tem geralmente um conteúdo persecutório, ou seja, como se ela estivesse sofrendo uma perseguição por parte, exemplo, de um personagem de um filme, de uma novela, o que pode ocorrer com um personagem da vida real, algum conhecido, um vizinho familiar. Então a pessoa tem essa impressão, ou seja, ela não tem condições de identificar. Eu estou sofrendo um surto psicótico. Ela não tem condições, porque para ela aquilo é uma realidade. Na condição neurofisiológica dela, aquilo ali é real, porque ela está sofrendo alterações neurológicas que fazem com que ela ache que aquilo ali é real. Para a pessoa que está do lado de fora, nós temos, no geral, uma visão muito estigmatizada. A pessoa tá louca, tá maluca, né? Quando se fala surto, é um termo muito comum, mas também tem um tom de certa forma pejorativo, né? O surto. A pessoa surtou. Além de pejorativo, se tornou banalizado, né? Ou seja, mesmo que a pessoa não tenha um surto, de repente ela tem, por alguma razão de estresse elevado, tem um momento de muita raiva, ou uma crise de choro porque ela está vivendo uma situação ruim, então a pessoa surtou. Aí o que acontece? Geralmente isso pode acontecer no trabalho ou em casa. Então a pessoa surtou. Então está muito banalizado. E a gente está falando de sofrimento psíquico, sério e real. Então, alterações de ordem sensoriais, delírios, alucinações, aliás, e os delírios normalmente estão ligados às algumas crenças que a pessoa pode ter. Crenças que podem fazer com que a pessoa tenha, dentro desse quadro de crise, uma ideação em nível mental, né, através do seu pensamento, de que algo está acontecendo ao seu redor. Por exemplo, existe um filme muito clássico, Uma Mente Brilhante, né, que mostra lá o matemático John Nash, que ele criou na cabeça dele todo um cenário em que ele fazia parte de uma organização do governo. Aquilo ali serve para a gente ter uma ideia mais ou menos do que acontece. Então a pessoa, no seu delírio, ela pode criar todo esse cenário mental e achar que aquilo é real. E a pessoa que está passando por uma crise psicótica, no caso, ela tem alguma tendência para o suicídio ou não? Bom, se a gente está falando, se a gente olhar no quadro relacionado à depressão ou transtorno bipolar que também tem sintomas depressivos e sintomas do que a gente chama sintomas maníacos, são pessoas em sofrimento psicológico, psiquiátrico, que têm mais propensão ao suicídio. Então, uma pessoa com transtorno bipolar tem, em tese, mais chances, em algum momento, principalmente, possivelmente na fase maníaca, onde o humor se altera do humor triste para o humor eufórico. A pessoa é como se fosse outra pessoa. Em determinado momento da crise bipolar, ela está extremamente triste, sem esperança. Em outro momento, não é de uma hora para outra, isso aí são períodos. Em outro momento, ela se apresenta extremamente eufórica, cheia de planos e esperança. Possivelmente, se por algum estímulo externo, também isso envolve além das questões fisiológicas, ela vier a ter uma crise, né, um episódio psicótico, e envolver situações de perigo, é possível sim,
imaginar o risco. Independente disso, uma pessoa em surto psicótico, a depender do contexto em que ela está inserida, principalmente na presença de objetos que possam levar a óbito, né, risco, como objetos perfuro-cortantes ou uma arma de fogo, sim, há um risco, além dela ter a possibilidade de agredir outras pessoas também. Então, é um risco iminente, sim, isso não pode ser descartado. Não é uma regra absoluta, mas o risco existe porque cada pessoa vai ter, a depender do quadro de delírio que ela está vivendo, ela tomar atitudes completamente inesperadas. Nós estamos conversando com o psicólogo Arif Kalacina, e você aí de casa também pode participar, pode mandar sua pergunta, pode interagir com a gente pelo 99989-1042. Está na tela todos os nossos contatos, as nossas redes sociais e o WhatsApp para você mandar sua pergunta para o Arif Kalacina, que está participando com a gente do Gazeta Entrevista nesta terça-feira. O Arif, se eu identifiquei que eu estou diante de uma pessoa que está tendo uma crise psicótica, o que eu devo fazer? Como eu devo agir? Da maneira... É um assunto complexo, a gente precisa ter cuidado para orientar as pessoas, tendo em vista que essa pessoa em episódio ou surto psicótico, ela está em situação de vulnerabilidade. Se ela está em situação de vulnerabilidade, mesmo vulnerável, ela também pode estar em risco de vida, a sua própria vida, como pode colocar outras pessoas também em risco. Então, numa situação em que se observa uma alteração de comportamento, porque também está dentro desses quadros sintomáticos, a alteração total de comportamento, imagine só uma pessoa extremamente calma, se torna violenta. Sim. Pode acontecer e pode se tornar agressiva. E somando com os outros sintomas, temos aí o quadro de delírio. A pessoa começa a ter uma imaginação de algo que está acontecendo, principalmente relacionado a alguma espécie de perseguição. Alguma coisa está a perseguindo. Então, diante dela, soma-se delírio, alucinação e alterações comportamentais, são os comportamentos que a gente pode classificar como bizarros. Primeira coisa é tentar proteger o máximo a si e essa pessoa, afastando o mais rápido possível qualquer objeto que possa funcionar como uma arma, né? Para si e para outra pessoa. Não tentar confrontar essa pessoa, jamais. Porque, voltamos a dizer, o que ela está vendo, para ela é real. Então, concordar no sentido de que também está vendo, não é legal. Mas concordar no sentido de que, tudo bem, eu posso não estar vendo o que você está vendo, mas eu acredito em você. E englobando tudo isso, termos um pouco ou muita compassividade, ou seja, compaixão pela pessoa, acolhimento e respeito pelo sofrimento dela. Então, confrontar não é o ideal. Tentar conter de forma agressiva pode fazer com que essa pessoa, dentro desse quadro de alucinação e delírio, ela possa englobar outros personagens reais dentro do seu delírio, e aí se tornar mais agressiva. E procurar claro, um especial, médico, isso. Agora, numa situação de risco muito sério, o ideal é buscar ajuda externa o mais rápido possível. Exemplo, o próprio SAMU. Sim. Se você percebe que a pessoa não está numa situação... A gente viu agora há pouco no Gazeta Alerta um caso, né, de um jovem que foi contido pela polícia que estava agredindo muita gente. Enfim, a polícia tem que estar preparada para lidar com uma situação dessa que não seja, né, atirando da forma como foi. Bom, seja uma outra história, um outro caso. E obviamente a pessoa que está vivendo uma situação dessa
ela vai ficar assustada também. Então, se for possível minimamente conter, acalmar essa pessoa minimamente, sendo possível, pedindo para outro familiar ou ela própria entrando em contato com o SAMU, porque eles vão estar preparados para lidar com essa situação, eles têm recursos para minimizar aquela crise até que essa pessoa seja encaminhada à unidade de saúde e ali ela vai ser tratada pelos especialistas. Se não tem SAMU, vai no Corpo de Bombeiros mesmo, porque em Rio Branco nós não temos uma estrutura do sistema público de saúde, talvez nem privado, para uma emergência como essa. Então a gente tem que contar com o que já existe e, por exemplo, o SAMU é um sistema especializado nas mais diversas situações. Né, eles sabem como agir, né? Bom, nós vamos para o nosso primeiro intervalo de hoje. Já já a gente volta e com a participação do telespectador. As perguntas estão chegando, você aí de casa pode mandar, que depois do intervalo vou fazer a sua pergunta para o psicólogo Arif Calacina, que está participando do Gazeta Entrevista com a gente nesta terça-feira. O contato está na tela, 99989-1042. O intervalo é rapidinho, agora em Rio Branco, 1h48. Até já.